porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e eu estou muito feliz por poder mais uma vez vir aqui para, juntamente com você, dialogarmos a respeito de mais uma lição bíblica que é parte dos estudos do quarto trimestre de 2024. Para hoje, lição de número 10, a promessa da proteção divina. Antes de qualquer coisa, eu peço a você, gentilmente, que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe, comente. Fazendo isso, você me ajuda muito a ter condições de continuar por aqui, dialogando contigo, dialogando com todos a respeito das lições bíblicas dominicais. Sobre a lição de número 10, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer o que eu chamo de considerações dos aspectos do contexto do estudo sobre a proteção divina. E o primeiro aspecto do estudo a respeito da proteção divina é o da missão e avanço da igreja frente às resistências do diabo. Nesse sentido, os demônios estão em ação no mundo espiritual com o propósito de deter o avanço da igreja, deter o avanço especificamente proclamador, missionário, evangelístico, que sem dúvida alguma é a principal missão da igreja, mas é neste mesmo contexto que se observa a ação de Deus de equipar a igreja tanto para pregar o evangelho com poder, como também com poder vencer, ultrapassar, romper as resistências do diabo e os seus demônios. Um segundo aspecto do contexto do estudo da lição de número 10 sobre a proteção de Deus é o das estratégias, organização e foco das investidas espirituais. A respeito dos que combatem contra a igreja, nós precisamos considerar que não são poucos, são legiões de demônios que atuam não desorganizadamente, mas com organização, e nem atuam desprovidos de estratégias, de métodos, mas o fazem munidos de estratégias, de métodos, de planos. Essas estratégias, estes métodos, estes planos têm um foco ou possuem alguns focos de, eu diria, prejuízos. Os focos são a diversidade das áreas da constituição humana, física, psicoemocional, financeira, familiar, profissional e relacional. Estes aspectos da constituição humana se apresentam aqui como foco de ataque, como foco de ação destes numerosos adversários que atuam de maneira organizada e estratégica. A terceira consideração a respeito de mais um aspecto do contexto do estudo da lição de número 10, a promessa de proteção divina, é o da consideração da principal arma de Satanás e da provisão das armas de Deus. A principal arma espiritual do diabo é a tentação. Essa atuação é velada, ou seja, não é escancarada, é sensivelmente imperceptível e quase não se pode ver, sendo resultado do engano de Satanás à natureza humana. Uma das grandes características que definem o caráter de Satanás é a do engano, de assemelhar-se e assemelhar algumas coisas que ele mesmo faz
aquilo que é divino, aquilo que é verdadeiro, o que certamente é muito perigoso se não houver uma ajuda espiritual divina, no sentido de descobrir, de descortinar, de revelar estes ardis, estas ciladas do diabo. Em vista desse perigo enganador, tem-se as armas do crente, que não são carnais, até porque se fossem carnais não estariam numa linha de paridade, ou não estariam de maneira justa, em pé de igualdade com as armas do diabo para vencê-las, mas são armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas espirituais. E a quarta e última consideração a respeito de mais um aspecto do contexto de estudo da lição de número 10, a promessa de proteção divina, é o da consideração da promessa da proteção de Deus. No contexto da batalha espiritual, há uma promessa de proteção divina. Essa promessa consiste em livrar e sustentar o crente nos dias ou nas horas difíceis. Portanto, são algumas considerações, não são todas. Não são todas as informações que podem se apresentar para o estudante da promessa da proteção divina, mas algumas informações que dizem respeito ao contexto. Sabendo disso, vamos agora à nossa introdução, porque ela, de maneira geral, logicamente, fala, em primeiro lugar, da base bíblica que estudaremos nesta lição. Nós temos ao menos duas referências basilares fundamentais bíblicas que nos servirão de apoio reflexivo para a lição de número 10. Nessa lição, tomamos Efésios 6 e Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Por isso, professor, aluno, atenção ao que está exposto em Efésios 6, atenção ao que está exposto no Salmo de número 91. Leia, releia, anote palavras que se repetem, palavras semelhantes, palavras que você não sabe muito bem ao certo o sentido. Dê atenção ao que está registrado nestes dois livros, lembrando que uma é a maneira de interpretar uma epístola, no caso Efésios 6, e outra é a maneira de interpretar um poema, no caso Salmo de número 91. A segunda informação geral que nós podemos observar na nossa introdução é a respeito da definição da natureza do inimigo. Ao longo da Escritura, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Essa é uma definição aparentemente simples, é uma definição aparentemente, inclusive, desconsiderável, porque é uma premissa básica, mas nós precisamos lembrar disso, até para dar ênfase à bondade de Deus no sentido de nos equipar para a batalha, porque em vista da nossa realidade humana, nós estamos em grande desvantagem, ou seja, olhando apenas do ponto de vista humano nessa batalha, nós já entramos nela derrotados. Mas, apesar da nossa realidade humana, nós temos a bondade de Deus que nos equipa de maneira sobrenatural. Então, conhecer a natureza do inimigo nos apresenta a necessidade da vigilância e também nos apresenta a realidade do poder de Deus. Em terceiro lugar,
na nossa introdução, nós consideramos a comunhão e a disponibilidade da proteção. Uma vez que estamos no relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. A vitória do crente não se dá fora do contexto de Cristo como Senhor das suas vidas. Não há vitória cristã fora do senhorio de Cristo. Por isso a frase: nós somos vencedores em Cristo, nele, ligados nele, sob seu reino, sob o seu raio de soberania e ação. A vitória, portanto, é resultado de uma comunhão íntima com Deus. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto: proteção espiritual contra o inimigo. Esse primeiro ponto, com os seus subpontos, tem como base o que está registrado em Efésios 6. Por isso, a atenção para que pensemos nestes subpontos e o que neles é exposto, tendo em vista o que está escrito, lembrando sempre, voltando sempre para o que está registrado em Efésios 6. Em vista disso, vamos ao nosso primeiro subponto: proteção contra o maior inimigo. E em Efésios 6, nós somos informados sobre, entre outras coisas, a realidade desta batalha. Nós estamos envolvidos em uma batalha. Primeira característica da realidade desta batalha é que ela existe e nós estamos diretamente envolvidos. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Não é uma relação distante, ocasional, circunstancial, por algo que você fez que imagina que tenha prejudicado os planos do diabo, por uma palavra que você proferiu que você imagina que tenha atentado ao caráter do diabo, tenha o inquietado e assim feito com que ele volte a sua atenção para você. Não se trata disso, se trata de uma realidade em que, a partir do momento que somos retirados pelo Senhor Jesus do senhorio do diabo e conduzidos para o seu reino, logicamente, agora o nosso estado, a nossa posição e a nossa comunhão com o Senhor Jesus nos põe do outro lado desta guerra. Estamos diretamente envolvidos nessa batalha apenas por ser quem somos, apenas por estar onde estamos, pela graça de Jesus. Segunda característica sobre a realidade dessa batalha é que o diabo é o nosso inimigo. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Terceiro lugar, sobre a realidade desta batalha, é que o manual de sobrevivência indispensável é a palavra de Deus. Em que sentido? No sentido tanto da orientação, como também da esperança de equipamento, da esperança da provisão bondosa de Deus, para que não venhamos sucumbir nessa batalha, morrer nessa batalha, mas vencer e permanecer firmes nesta batalha. A Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. O que registra o apóstolo Paulo em Efésios 6 se une a outros registros do Novo Testamento que tanto manifestam esse ambiente de guerra entre o reino de Cristo e o reino das trevas, e aqueles que fazem parte do reino das trevas e aqueles que fazem parte
do reino de Cristo. Alguém que, comentando as manifestações mais numerosas, tanto do nome de Satanás, como dos demônios, como também da guerra no Novo Testamento, que disse o seguinte: parece que no Novo Testamento Satanás resolveu usar todas as suas forças e dar as caras para combater contra o reino de Deus. E a resposta a essa manifestação de guerra, eu diria assim, de Satanás de maneira mais abundante no Novo Testamento, se dá pela consumação da obra da salvação em Cristo Jesus, que é o grande acontecimento da época, do contexto do Novo Testamento. Em quarto lugar, a quarta característica sobre a realidade dessa batalha é a respeito da natureza dessa batalha. A nossa batalha é espiritual. Então, o que nós temos aqui nesse primeiro subponto em que somos informados sobre a proteção contra o maior inimigo? A batalha existe, nós estamos diretamente envolvidos. A batalha existe e o diabo é o nosso inimigo. A batalha existe, nós não podemos nos dar ao luxo de dispensar as orientações da palavra de Deus, bem como a esperança de armas eficazes que na palavra Deus nos apresenta. E sobre esta realidade, nós somos informados que a batalha é espiritual. É nesse contexto que se manifesta, é nessa batalha com estas características que se manifesta a proteção de Deus. Vamos ao nosso segundo subponto. O segundo subponto é o seguinte: os inimigos espirituais em Efésios. É interessante lembrar, senhoras e senhores, que Efésios 6, a partir do momento que o apóstolo Paulo começa a fazer menções sobre a guerra, que é do versículo 10 aos versículos seguintes, não é um assunto separado do restante de outros assuntos que o apóstolo Paulo vinha comentando em Efésios 6. O apóstolo Paulo havia orientado no sentido de haver paz entre marido e mulher. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, havia orientado a respeito de um relacionamento pacífico sem ira entre pais e filhos, filhos e pais. O apóstolo Paulo havia orientado a fim de que a relação fosse pacífica em Cristo, o comportamento dos empregados e dos empregadores, dos empregados e dos patrões. Os patrões não deveriam tratar mal os seus empregados e os empregados não deveriam tratar mal os seus patrões. E depois de orientar esse comportamento pacífico entre as diferentes classes de pessoas em vista das suas responsabilidades, o apóstolo Paulo conclui dizendo que o inimigo do homem não é seu marido e nem sua mulher. O inimigo é espiritual. O inimigo do homem não são seus filhos ou não são seus pais. O inimigo do homem é espiritual. O inimigo do homem não é seu empregado, o inimigo do homem não é o seu patrão, o inimigo do homem é espiritual. Os inimigos a que Paulo se refere em Efésios 6 não são pessoas, são demônios, são inimigos, portanto, espirituais. E além de serem espirituais, manifestam sua disposição de reino no sentido de poder e hierarquia para as atividades específicas. Perceba que Paulo começa a falar de um grupo de pessoas, maridos e mulheres, um ambiente conjugal. O apóstolo Paulo fala de pais e filhos no ambiente familiar.
O apóstolo Paulo fala de empregados e empregadores, relações trabalhistas, e quando ele entra nesse contexto de batalha espiritual, ele apresenta também certo tipo de organização de classe de inimigos espirituais da igreja, inimigos espirituais do crente. Como é possível vislumbrar essa realidade? Como é possível a gente ver, perceber no texto essa realidade? Os nomes utilizados por Paulo a respeito dos inimigos em Efésios 6. Primeiro nome que Paulo utiliza, principado. Principado no grego é arque, que dá, inclusive, origem a algumas palavras no português. Por exemplo, arquirrival, arqui-inimigo, porque arque, que é principado, potestade, traz a ideia de principal, maior ou grande. Por isso o arquirrival é o maior rival. Por isso o arqui-inimigo é o maior inimigo. Quando nós dizemos assim, o arqui-inimigo da cruz é o diabo, nós estamos dizendo que o grande inimigo da cruz é o diabo. Quando nós dizemos assim, o arquirrival de Cristo é o anticristo, nós estamos dizendo que o grande rival, mais importante, o maior rival de Cristo é o anticristo. Portanto, principado diz respeito à grandeza, que significa espíritos governantes, magistrados, poderes. Começo, sendo que começo nesse caso se refere ao tempo, à ordem. Em outras palavras, principados traduz a ideia de demônios que fazem parte de um grupo especial de assessoria de Satanás. São demônios de grande escala de representatividade no reino das trevas. O apóstolo Paulo também fala de potestades. Potestades no grego aqui, exousia. Exousia dá a ideia de autoridade, poder para realizar. Inclusive, é da palavra exousia que vem, por exemplo, a palavra exorcismo ou exorcismo, que é tirar alguma coisa com força, ou excomunhão, tirar da comunhão com certa violência, com força, chamando a atenção, logicamente, para a ação de realizar, nesse caso, tirar. Então, quando o apóstolo Paulo fala de potestades, manifesta a ideia de poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Ou seja, são demônios que não estão nesse escalão de assessoria satânica, mas eles estão no ambiente da obediência do que é decidido lá para a execução. Potestades. Depois o apóstolo Paulo fala de príncipes das trevas deste século. E aqui, príncipes é arcom, que traduz a ideia de principal. São demônios que lideram outros demônios que combatem a igreja. O apóstolo Paulo também fala de hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isto refere-se à ideia de quantidade, hostes, natureza, espirituais e propósito ligados à iniquidade, da maldade. Em algumas versões está exposto da iniquidade nos lugares celestiais, e a gente precisa considerar que os lugares celestiais aqui não é o lugar celestial onde Deus habita, onde em Efésios a igreja foi abençoada em Deus na sua habitação, mas como se pensava no pensamento judaico, em algum lugar entre céu e terra em que há certo tipo de liberdade de ação para os planos do diabo. Perceba essa consideração. Nossa luta é contra as organizações
e poderes espirituais. Enfrentamos o poder invisível que controla este mundo escuro e agentes espirituais do próprio quartel-general do mal. Apóstolo Paulo, portanto, ao apresentar os inimigos que são espirituais em Efésios 6, o faz manifestando certo tipo de hierarquia do reino demoníaco. Quando nós estudamos a angelologia, nós também trabalhamos uma espécie de hierarquia angelical. Os anjos que possuem missões específicas no reino de Deus. E uma das obras de Satanás é a do engano pela imitação. Nós veremos que, entre outras imitações, o reino das trevas é uma imitação fajuta do reino de Deus. Terceiro subponto, as armas espirituais do crente. E aqui o crente é apresentado não como um guerreiro que sai à batalha à procura dos demônios, todo atabalhoado, todo perdido, desengonçado. É um guerreiro sóbrio, essa é a imagem de Efésios 6. Um guerreiro que sabe o seu lugar, um guerreiro que mantém-se firme. Você vai perceber a repetição, pelo menos em 3 ocasiões, se não me falha a memória, da palavra ficar firme. Depois disso, fiquem firmes, estai firmes, porque traduz a ideia de estabilidade, de permanência no lugar. O soldado de Efésios 6 é mais um segurança, um guardião, do que alguém que sai correndo atrás dos seus inimigos. Nesse sentido, nós somos apresentados as armas. Qual é a primeira arma? O cinturão da verdade, cingindo os lombos com a verdade. É uma arma poderosa contra a mentira do diabo. O soldado romano, antes de vestir a couraça, ele vestia uma túnica, logicamente de pano, que tinha 3 buracos. Um buraco para as 2 mãos e um buraco para entrar a sua cabeça. Essa túnica não poderia ficar com as suas pontas voando, porque isso seria, inclusive, perigoso na movimentação, no contato com o inimigo. Não poderia dar essa brecha, não poderia cometer essa insegurança. E depois de colocar a couraça, ela não poderia ficar folgada, abrindo espaços para que o seu inimigo, em vista desses espaços, pudesse atingi-lo. Qual é a ferramenta que prende, que cola, que firma, que faz o soldado ter comunhão com aquilo que o protege? É o cinto. O cinto, cinturão. É a atitude do soldado de colar em si sua roupa interna, sua roupa externa e colar em si também, de maneira que ele tenha certeza de onde vai estar a espada sem olhar para o lugar, é cingir, com cinturão. Este instrumento, o apóstolo figura que é a verdade de Deus que firma, a verdade de Deus que produz comunhão, a verdade de Deus que fecha todas as brechas e todas as possibilidades do inimigo nos acertar, de maneira que nós nem saibamos de onde veio a investida. Segunda arma, couraça da justiça. Uma vestidura que protege os crentes dos golpes mortais das tentações do maligno. Nós já vimos o cinturão da verdade que prende, que firma, faz com que o soldado não tenha nenhuma brecha para ser atingido. Agora nós temos a couraça da justiça, que protege do abdômen até o peito, intestino, fígado, estômago, pulmão e coração. Os órgãos vitais do soldado são protegidos pela couraça. Essa couraça, ela pode, logicamente, ser de couro, e com o tempo essa couraça foi feita
de metal, inclusive era esculpida nessa couraça o peitoral e os abdômenes do soldado. Ele poderia nem ter um peitoral grande, nem ter um abdômen tão definido, mas os seus inimigos, ao olharem para aquela couraça, para aquele instrumento de proteção, já pensariam duas vezes a entender que por trás daquela couraça há um soldado forte. Mas a verdade é que a couraça da retidão, couraça da justiça, protege o crente das tentações do maligno. Terceira arma, preparação do evangelho da paz. Em outras palavras, o calçamento, a sandália do evangelho. O soldado romano também era reconhecido pelos seus calçados, que produziam tanto proteção para os seus pés no avanço à batalha, como também e principalmente estabilidade. O que é que produz estabilidade? Firmeza, sem se mexer para a direita ou para a esquerda. Permanência no lugar, firme, é o calçado do evangelho. O evangelho é que produz estabilidade na batalha. Outra arma, escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados representam, é claro, setas, representam flechas que eram embebidas na ponta com uma substância inflamável e que se tocava fogo e lançava flechinha despretensiosa com uma fagulha de fogo na ponta, ia chegar do outro lado e causar uma explosão sem medidas. O soldado que atira a flecha inflamada, ele tem um alvo específico, ele vai atirar contra lugares inflamados, ele vai atirar contra lugares que podem pegar fogo facilmente, ele vai atirar contra lugares onde ele sabe que há combustível, substâncias inflamadas. A seta é muito pequena, quase imperceptível, mas ela causa estragos de grandes proporções. Mas para enfrentar e para superar os dardos inflamados, tem-se o escudo da fé. O escudo que era produzido para resistir os dardos inflamados, ele era feito de madeira e couro. Quando a seta atingia o escudo, ela automaticamente apagava. E o capacete da salvação, que traduz a ideia de um pensamento saudável, firmado e seguro a respeito da segurança da salvação em Cristo, porque uma das armas de Satanás é exatamente desconstruir a certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. É exatamente desconstruir a certeza do amor de Deus, a certeza da disponibilidade da graça de Deus, tentando convencer o ser humano de que ele está perdido, por exemplo, depois de um cometimento de algum pecado, depois de algum vacilo. Os pensamentos intrusivos que destroem a certeza da salvação, destroem a certeza do amor e da graça de Deus, tendem, em algumas pessoas, a ser permanentes. Tem algumas que se desviam, o diabo consegue atingi-las, mas há aqui a provisão de Deus no capacete da salvação. E, por fim, a espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os contra-ataques malignos. Cinturão da verdade, couraça da justiça, preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Nós temos de Deus a proteção espiritual contra o inimigo. Se o inimigo está contra nós, Deus é por nós. Se o inimigo é organizado e tem estratégias,
Deus é por nós. Se o inimigo tem armas específicas, Deus, o dono da armadura total, também é por nós. Segundo subponto, a maravilhosa proteção de Deus. Depois de, no primeiro ponto, nós termos visto informações retiradas de Efésios 6, nós vamos aqui ter contato com informações que nós encontramos no Salmo de número 91. Primeiro subponto, proteção de quem se relaciona com Deus. Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam na sua presença. Nós poderíamos aqui dizer que o grande tema do Salmo de número 91 é o da proteção da comunhão. Quem é que Deus protege? Quem é que é protegido por Deus no Salmo 91? Aquele que tem comunhão com o Altíssimo. E como é que a gente percebe isso no Salmo? Primeiro, essa ideia de comunhão é apresentada pelo verbo habitar. Nós já encontramos ele no verso de número 1. Este salmo tem endereço e nome. É aplicável àqueles que têm fé no Senhor e que vivem em comunhão com Deus, habitam e confiam nele para orientação e consolo. Não é uma fuga momentânea para o refúgio. Não é uma fuga circunstancial para o refúgio. Não é uma fuga ocasional para o refúgio. Pelo contrário, quem é protegido por Deus o é, não porque encontra como quem procura desesperadamente refúgio no meio da batalha, é porque ele já está no refúgio. Onde ele habita é refúgio. Ele tem uma comunhão tão profunda com Deus que para onde ele for, a direção que ele tomar nessa batalha, ele não estará desprotegido e nem vai em busca de refúgio, porque ele já está no refúgio. O Senhor é, portanto, o refúgio, e a comunhão com o refúgio é tão profunda que o salmista aponta para isso e utiliza para nos fazer entender o verbo habitar. Como é que nós compreendemos essa ideia de proteção e comunhão no Salmo de número 91? É que ela é ampliada pelo uso do pronome possessivo. No verso 2, direi do Senhor, ele é o meu Deus, pronome possessivo. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, pronome possessivo. Direi do Senhor, ele é a minha fortaleza, pronome possessivo. Ou seja, a comunhão é tão íntima, é tão profunda, que ele não é alguém que está distante de mim ou é irreconhecível. Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Como é que a ideia de proteção e comunhão aparece no Salmo de número 91? É quando ela é confirmada pelos verbos amar e conhecer, do verso 14. Olha o que diz o verso 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha, ora, quem ama, comunhão. Conhecer aqui é comunhão. A proteção de Deus, portanto, é para aqueles que possuem um relacionamento com Deus. A proteção é para aqueles que habitam, a proteção é para aqueles que sabem que Deus é o seu Deus, seu refúgio, sua fortaleza, e a proteção é para aqueles que amam e conhecem o seu nome. Segundo subponto, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam
Atenção, quais são? Laço do passarinheiro e peste perniciosa. Essas duas expressões, elas têm o objetivo de demonstrar a grandeza da proteção de Deus, o alcance da proteção de Deus, o lugar de ação, eu diria assim, da proteção de Deus. Ele livra do laço do passarinheiro. Livrar do laço do passarinheiro diz respeito a um livramento pessoal. O laço do passarinheiro traduz a ideia de armadilha discreta, invisível, que atrai pela tentação. É a mesma ideia que está exposta em Efésios 6, quando o apóstolo Paulo utiliza ciladas, as astutas ciladas, ou seja, são armadilhas que não parecem armadilhas, são armadilhas convidativas. Como é que o passarinheiro armava o seu laço? Colocava o laço na terra, encobria a corda com alguma areia e colocava uma comida no meio do laço. Quando o passarinho sentasse no meio do laço para comer a isca, ele puxava. O passarinho seria pegado ou pelas pernas ou pela cabeça, em nome da tentação de comer o que parecia ser fácil. Mas até nisto, diante da dificuldade de perceber a armadilha, diante da força da tentação que está ligada aos nossos desejos, às nossas necessidades, há uma proteção de Deus. Ele te livrará do laço do passarinheiro. A armadilha pode estar escondida e a isca pode ser até boa, mas nós temos uma promessa de proteção, de livramento pessoal. E peste perniciosa traz a ideia de livramento coletivo. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A ideia mais próxima da nossa experiência, para entender melhor o que se pode compreender de peste perniciosa, diz respeito a epidemias ou pandemias, ou seja, doenças que atingem de maneira fatal o número considerável de pessoas. E aqui surgem algumas perguntas. Será que o salmista estava lembrando do caso da peste no Egito? Será que o salmista estava lembrando do caso da peste, há quem diga, da primeira manifestação de peste bubônica entre os filisteus, em 1 Samuel 1,6? Ou uma referência ao grande perigo de exércitos serem contagiados por doenças altamente contagiosas e que enfraquecem os exércitos na batalha e certamente os fazem vítimas dos seus inimigos, vítimas fáceis dos seus inimigos? A resposta nós não temos, mas a verdade é que há uma promessa das artimanhas, há uma promessa para a proteção das artimanhas. Ele te livra do laço do passarinheiro, e há uma promessa de livramento das doenças. Ele te livra da peste perniciosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O inimigo pode até ter escondido muito bem a armadilha. Nós não temos capacidades em nós mesmos para perceber a maliciosidade, a perfeição maléfica da armadilha, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós estamos sujeitos, vulneráveis que somos, a um sem número de possibilidades, doenças coletivas, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Terceiro subponto, a onipotência de Deus. Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é todo poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. Quem é que protege? É Deus. O que é em Deus que se manifesta em seu ato de proteção o seu poder incalculável, imensurável.
Deus, o Deus que protege, ele tem autoridade para fazer isto, porque ele é todo poderoso. É interessante que isso fica claro no verso 1, que possui 2 estrofes. Nós estamos falando de poema. E no poema hebreu se utiliza uma ferramenta chamada paralelismo, em que um verso, uma linha do poema, se relaciona com a linha posterior, ou para confirmar o que a primeira linha disse, ou para contradizer o que a primeira linha disse, ou para reafirmar o que a primeira linha disse, ou para ampliar o que a primeira linha disse. No caso do Salmo 91, no verso 1, há uma confirmação do poder de Deus. O verso de número 1 diz uma coisa de um jeito, e a segunda linha do verso de número 1 diz a mesma coisa de outro jeito, ou seja, é uma confirmação de que o Deus que protege é muito poderoso. Olhem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é a primeira linha do verso. A sombra do Onipotente descansará. Esconderijo do Todo-Poderoso e sombra do Onipotente são as mesmas coisas. Aquele que habita no esconderijo e a sombra do Onipotente é a mesma coisa. Mas o salmista, com essas 2 figuras de linguagem, quer reafirmar uma verdade: a proteção em Deus, o Todo-Poderoso. Os 2 versos dizem a mesma coisa em formas diferentes. A proteção do justo é resultado do grande poder de Deus. Você é protegido porque habita, você é protegido porque está sob a sombra do Todo-Poderoso. A nossa esperança de proteção é o grande poder de Deus. Terceiro ponto, promessas e proteção. O primeiro subponto é o seguinte: os inimigos serão derrotados, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista divino. Há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, e que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. Essa expectativa de que os inimigos do povo de Deus por fim serão aniquilados não é uma novidade da fé cristã. Os judeus também tinham esse tipo de fé, tanto é que isso fica muito claro no questionamento que os discípulos fazem de Jesus. Restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Isso tinha a ideia de que Jesus venceria todos os adversários, que logicamente destruíram, desfizeram, causaram prejuízo ao reino de Israel e estabeleceria o reino que ele havia prometido. Então, havia uma esperança no horizonte de fé judaico, que os inimigos no fim seriam vencidos, e há uma esperança no horizonte de fé cristã que os inimigos serão vencidos no fim. Nossa base para crer nisto é a própria palavra de Deus. Então nós estamos falando aqui sobre os inimigos que serão derrotados numa perspectiva escatológica. E nessa perspectiva escatológica nós temos a grande batalha, a batalha do Armagedon, que é a batalha final entre o reino do anticristo, que é uma tríade, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e o anticristo, uma tentativa fajuta de imitar a trindade. Mas nessa batalha se manifestará o verdadeiro reino, o poderoso reino, porque sairá desta batalha com um triunfante Senhor Jesus, junto com o seu exército triunfante. Os inimigos serão derrotados. Logo após isso, se estabelecerá o milênio, que é o resultado do triunfo do reino. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. Reino, inclusive o último deles, a morte. Nós temos, portanto, meus queridos irmãos, a promessa de vitória, de proteção aqui
promessa de vitória e de proteção para além. Os inimigos são derrotados agora e os inimigos serão derrotados depois. Segundo subponto, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. E quando nós falamos de perspectiva de vitória hoje, porque no tópico anterior nós falamos das perspectivas de vitória para amanhã, nós somos levados a considerar esses, eu diria, tempos de vitória, de proteção de Deus para com seu povo. Então, quando nós pensamos no passado, nós já vencemos no Calvário em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o futuro, nós temos segurança, porque nós venceremos. Esta segurança é bíblica. Jesus vai vencer os inimigos serão derrotados. Na perspectiva presente, nós estamos vencendo. Nós já vencemos por Cristo, nós venceremos por Cristo e nós estamos vencendo por Cristo. Então, você é vitorioso. Eu não estou sendo triunfalista, eu não estou sendo desonesto do ponto de vista intelectual e bíblico. Eu estou sendo honesto em vista da promessa de vitória e proteção de Deus, que não é restrita ao tempo presente. Nós já fomos protegidos e vitoriosos no passado, nós seremos protegidos e vitoriosos no futuro, nós estamos sendo protegidos e vitoriosos aqui e agora. Terceiro e último subponto, a abrangência da proteção de Deus, a grandeza de alcance da proteção de Deus. Quando nós falamos isso, primeiro, abrangência temporal. Fomos protegidos, estamos sendo protegidos e seremos protegidos. Quando eu falo de abrangência de proteção de Deus, eu falo de abrangência constitucional, a abrangência que contempla todos os aspectos da constituição do homem. O homem inteiro é protegido por Deus, o meu corpo é protegido por Deus, a minha alma é protegida por Deus e o meu espírito é protegido por Deus. Quando eu falo em abrangência de proteção de Deus, eu falo em abrangência prática, a abrangência de Deus, da proteção de Deus, que vence todas as armas e armadilhas do diabo e seus demônios. Não há nenhum plano novo que pegue o Deus protetor dos crentes de surpresa. Deus protege e vence. Não há nenhuma arma nova no reino das trevas que assuste, que pegue de surpresa o poder protetor de Deus. Não há nenhum estratagema, nenhum esquema, nenhuma cilada do diabo que faça Deus pensar como ele vai agir para destruí-la. Deus, seu poder e a abrangência da sua proteção jamais serão pegos de surpresa. E eu acho que o versículo bíblico, na minha percepção, que mais contempla, resume essa ideia de abrangência da proteção de Deus é o Salmo de número 46, verso de número 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Olha, a abrangência da vitória e da proteção de Deus. Ele faz cessar as guerras aqui, mas se a guerra foi em qualquer outro lugar, em qualquer outra ocasião, o foco da guerra foi em qualquer outra circunstância, ele também faz cessar. A abrangência da proteção e da vitória de Deus é tão grande que o salmista diz, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Não existe arma que surpreenda o poder protetor de Deus. Deus é o seu protetor. Nada assusta Deus e nada te assustará, porque Deus é a nossa proteção. Então, senhoras e senhores, lição de número 10, promessa da proteção divina, promessa espiritual, de proteção espiritual contra o inimigo, a maravilhosa proteção de Deus e a promessa de proteção. Deus abençoe você.
o proteja e proteja a sua família em nome de Jesus.